Vamos falar sobre uma grande mentira que é dita nos dias de hoje com muita convicção, como se fosse verdade, não? E que se você falar o contrário, você é dito como louco. Você é dito como herege. Você é dito como um lunático. Uma prova aí grande aqui, ó. Isso aqui é uma prova gigantesca. Uma prova, assim, destruidora de que o livre-arbítrio não existe. E é nessa hora que eu entro como doido aqui. Não é? Só esse trecho aqui já seria suficiente para provar, né? Mas as pessoas precisam de mais provas, né? Elas se recusam a acreditar. Mas só esse trechinho aqui já acaba com tudo. E aí eu vou falar algumas coisas aqui para vocês que... Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Vou falar algumas coisas para vocês, assim, fora da Bíblia também, de reflexão, de lógica. Nós temos que pensar, né? E chegar numa conclusão. Seres humanos precisam pensar. Embora a maioria não pense. Embora a maioria prefira fazer as coisas que fazem hoje em dia. Isso é o reflexo de pessoas que não pensam, que não raciocinam. Então vamos ler aqui. Romanos, no capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 23, que já é mais do que suficiente. Vamos ler juntos. Se você tiver a Bíblia e quiser abrir, abra junto aí. Se não tiver, pesquise na internet, que hoje em dia tem. De preferência, João Ferreira de Almeida, né? Se você quer ler em português, João Ferreira de Almeida, revista aí corrigida ou revista aí atualizada. Preferência revisada e atualizada, tá? Vamos lá. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço, não entendo. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. Olha só. Até aqui, já está querendo dizer o seguinte, que ele não consegue fazer o que ele quer fazer. O bem que ele quer fazer, nem sempre ele faz. E o que aborrece, ele faz, ele pratica, ele comete. Continuando no 16 aqui. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Precisa de muito mais ainda, né? Tem muita gente que, mesmo lendo até o 16, não valeu a pena. Até o 18, ainda não é suficiente. A pessoa precisa de mais provas. Muito mais provas. Precisa que desenhe para ela, faça um quadro. Né? Continuando no 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Ou seja, ele pode até pensar em querer fazer o bem a todo instante. Mas a carne dele, o ser dele, no caso carnal, não permite que isso aconteça. Ele não consegue fazer isso. Até aqui ainda não é suficiente para convencer. Ainda precisa de muito mais, né? Eles dizem, não, livre-arbítrio existe sim. Preciso de mais provas. Vamos para o 19 então. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse eu pratico. Ora, se eu faço o que não quero,
mas o pecado que habita em mim, acho então esta lei que mesmo eu querendo fazer o bem, o mal está querendo que eu faça. Mesmo eu querendo fazer o bem, o mal que habita em mim quer que eu o faça. Ele está querendo dizer isso aqui. Ou seja, você, pode ser você mesmo, não precisa ser outras pessoas da Bíblia. Você mesmo. Você pode ter um pensamento bom em grande parte do seu dia, em grande parte da sua vida. Mas a sua carne vai querer que você pratique o mal. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei do Criador. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus... No quê? Nos meus membros, no meu corpo, no meu ser carnal. Esse último aqui no 23, é muito importante. Eu vou ler de novo aqui para vocês. A gente poder chegar depois de umas conclusões aí, fora da Bíblia, que as pessoas muitas vezes, pela lógica, mesmo assim não querem aceitar. 23 de novo. Mas vejo nos meus membros, no quê? No meu corpo, outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo, forçadamente, sem que ele queira, contra suas forças, cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Mesmo lendo tudo isso e relendo, ainda assim, eles dizem que não é suficiente. Mesmo lendo tudo isso, eles dizem que não é suficiente. Aí agora eu faço um desafio aqui no final. Faço um desafio. Já que você tem livre arbítrio, eu desafio você então por 2 minutos. E você não vai ter como provar, né? Mas você não vai conseguir fazer. Por 2 minutos você conseguir ficar sem pensar em nada. Você consegue? Não consegue. Não consegue. 1 minuto já é demais. Você não consegue ficar 1 minuto. Isso é muito ainda. Não consegue ficar 1 minuto sem pensar em nada. Isso que eu tô falando fora da escritura, tá? Tô falando da parte aqui. Mesmo para quem não tem nenhuma crença em nada. Para quem é um ateu. Você não consegue ficar 1 minuto sequer sem pensar em nada. É uma prova esmagadora de que você não tem escolha total sobre tudo ao seu redor. Tudo que você faz, tudo que você deseja, tudo que você quer distância, é baseado em alguma coisa que você viveu no passado, ou que você viveu ontem, ou que você viveu hoje, ou que você passou a gostar hoje, ou que você passou a gostar ontem. É tudo baseado no que a sua realidade hoje determina. Você não passa a gostar de algo sem primeiro experimentar. Não passa a odiar algo sem primeiro conhecer. É muito simples. Coloque em prática. Uma pessoa que gosta de tomar suco de laranja, primeiro ela teve que experimentar. Você não pode ter liberdade total e dizer eu gosto disso sem nunca ter experimentado.
Tem muitas outras provas que podem ser utilizadas, mas seria perda de tempo, porque o ser humano, na maioria deles, preferem recusar e recusar inúmeras vezes uma verdade que está bem na frente dela aqui. Mas só esse daqui que eu li, só esse trecho aqui, voltando agora para a escritura, só esse trecho já seria suficiente. Eu separei um outro aqui também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em João. Vamos ver se eu acho aqui. João 8:34. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Agora vem o final onde não sobra nada. E aí eu finalizo aqui. Palavras de quem? Essa palavra que está marcada aqui é minha? Foi eu que disse? Não. Foi Aristóteles que disse? Não. Foi o Pernalonga que disse? Não. Foi quem? O Rei dos Reis. Aí nessa hora, mesmo assim, os hipócritas, os cegos espirituais, os hereges, eles preferem recusar a palavra de quem? Do Rei dos Reis. Que diz, replicou-lhes o Messias. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Que liberdade tens tu, ó inseto verde? Que liberdade tem? Que liberdade tens tu? Nenhuma. A partir do momento que você comete o pecado, seja uma vez, você já passa a ser escravo do pecado. E você não consegue ficar sem pecar. Porque se você conseguisse, aí sim você teria livre-arbítrio. Coisa que só um que pisou aqui e para todo sempre terá livre-arbítrio. Este é o Messias. Ele e somente ele. O único humano que pisou aqui nessa terra e para todo sempre, desde o início até toda a eternidade, terá livre-arbítrio. Este é o Messias. Se não ficou bom o suficiente para você, meu amigo, eu tenho pena de você. Pena. Porque só com isso aqui já é mais do que o suficiente para provar para você e tentar te mostrar e te alertar e te trazer uma visão disso aqui, que é a mais plena verdade. A própria palavra do Messias.